E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo aqui da palavra que está em Pedro, 1 Pedro no capítulo 1 ao versículo 9. Antes eu queria apenas falar algumas palavras, né? Por que a gente precisa depender somente das lideranças da igreja? Por que a gente tem que recorrer somente ao pastor, aos obreiros? Será que a gente é inferior? Será que a gente não tem confiança para pedirmos diretamente para Deus? Eu quero dizer para você que eu apoio a questão de na igreja a gente ter um pastor, de a gente ter irmãos, obreiros, pessoas que têm cargos, que têm vocações, vamos dizer assim, na igreja. Mas sabe qual às vezes é o problema? É que muitas pessoas não têm confiança em si mesmas, que a sua oração vai chegar a Deus, que as suas obras são agradáveis a Deus. E elas ficam naquela dependência das lideranças. Então eu quero trazer esse versículo para você que realmente você não se importa com quem está falando, porque talvez você olhe aqui para mim nesse vídeo e vai falar, poxa, mas eu nem conheço esse cara, não sei nem o que ele está falando, não sei da vida dele, não sei nem por que ele está falando isso. Mas a palavra de Deus, ela é uma só. Só que muitas das vezes as pessoas não têm coragem de ler a palavra de Deus como ela é, o que ela está querendo dizer. Então eu quero dizer para você que tem a sua denominação, você que segue lá o ministério, que você está presente na obra de Deus, isso aqui não é para te desencorajar não, muito pelo contrário. Isso aqui é para te encorajar e mostrar quem é realmente você dentro da sua comunidade, como você pode fazer a diferença. O texto vai dizer assim, 1 Pedro 1,9, mas vocês, ele está falando dos cristãos, vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Olha só o que Pedro está falando para o povo cristão da sua época. Não somente para o pastor, para o obreiro, ele não está falando somente para o clero, mas ele está falando para todos os cristãos. Vocês são raça escolhida. Você, meu irmão, que tem uma fé em Jesus Cristo sincera e verdadeira, você foi escolhido. Os sacerdotes do rei, você é um sacerdote do rei. Mediante o nome de Jesus, você tem acesso a Deus. Então, pare de colocar tudo nas costas do pastor. Pare de colocar tudo nas costas da igreja. Confie na palavra de Deus. Ela está dizendo que você é escolhido, que por meio de Jesus você foi feito sacerdote. Você foi feito povo que pertence a Deus. E Deus te chamou para uma causa. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então eu quero dizer para você, não é somente o pastor que tem obrigação de pregar a palavra. Não é somente o clero. Quem é o clero? São as lideranças, pessoas que têm ofício na igreja. Não são somente eles que têm essa autoridade. Você também tem, meu irmão. Você tem autoridade para pregar. Você tem autoridade para ministrar a ceia. Você tem autoridade para batizar. Só depende de você. Mas depende de mim? Depende de mim o quê? Depende de você, meu irmão, crer na palavra de Deus. Que você é um sacerdote. Você é uma pessoa escolhida para servir a Deus. Ah, mas por isso eu não devo congregar nas igrejas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve sim congregar, mas você não deve ser escravo de nenhum sistema religioso. Você, meu irmão, não é inferior a nenhum pastor, a nenhuma liderança, a ninguém que se coloque como um super apóstolo ou um super pastor, uma super liderança. Não, todos nós fomos feitos iguais, porém com dons diferentes. Para começar, meu irmão, pastor não é ofício, pastor é um dom, o pastorado é um dom. Quem é pastor, ele tem o dom. Quem tem o dom de servir na obra, ele serve.
Então Deus ele nos dá dons, e você também, meu irmão, tem um dom. Talvez o seu dom não é pregar a palavra, mas o seu dom é servir, o seu dom é louvar, o seu dom é ajudar. Todos esses dons eles estão descritos na palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: não existe superioridade. Né? Se uma pessoa se coloca como só ela pode ser o mediador, só ela pode mediar você e Deus, tem alguma coisa errada, porque está escrito na palavra, e tem muitos outros versículos, mas eu não quero aqui me adentrar todos porque vai ocupar tempo, eu quero ser breve, mas fique com essa palavra para você. Vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Este, meu irmão, é o seu ofício. Você que crê no Senhor Jesus, você é um sacerdote. O que eu quero dizer para você: seja luz na vida das pessoas, fale de Jesus, seja mediador do perdão, da graça e da misericórdia de Deus, seja um reconciliador de Deus para as pessoas, leve o evangelho, anuncie o perdão de pecados, ore pelas pessoas, ajude, seja luz, meu irmão. Não espere somente as lideranças. Vocês cristãos, nós cristãos, temos a obrigação de sermos sacerdote de Cristo numa geração que precisa ouvir a sua palavra, porque precisa de libertação, de salvação e de transformação, que só mediante o evangelho é que essas pessoas serão alcançadas. Seja você também um agente de transformação.